Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. E talvez até mais do que poderia fazer, porque o Mancini, quando ele pega o time do São Paulo, que era um time cabisbaixo, era um time desacreditado, ele consegue a classificação para as quartas de final, e aí o São Paulo joga muito bem contra o Ituano, depois aí ele consegue eliminar o Palmeiras, e chega na final contra o Corinthians aí esperançoso de que pudesse fazer a mesma coisa. O primeiro jogo no Morumbi foi patético, todo mundo viu. O jogo em Itaquera, eu concordo com o Sormani, o Corinthians ele foi melhor, ele se atreveu mais na partida, ele buscou mais o jogo, mesmo tendo as suas limitações ainda, o próprio Carille reconhece que o time pode jogar mais, mas o Corinthians ele praticamente ali teve as melhores chances do jogo. O Cássio não fez uma grande defesa ontem, o único chute que o São Paulo deu de fato no gol foi o gol. O Corinthians ele criou outras chances, o Volpe pegou um chute do Fagner. E também não entendi o Cuca, também não entendi o Cuca colocar o Hernanes de centroavante. Mas claro que dá pra entender, não tem quem colocar. Quis poupar o cara. Enquanto o Corinthians vai a campo com o Gustavo e tem no banco o Wagner Love, que entrou e fez o gol do título, e o Bozelli, o São Paulo não tinha ninguém. Mas o São Paulo não tinha uma referência. Isso foi demais para o time de São Paulo não conseguir jogar bola. Não é que o São Paulo não tem ninguém. O Carneiro sentiu uma tendinite, o Pablo tá lesionado e o Pato, que foi convocado, contratado, não pode jogar. Mas agora a musiquinha faz realmente sentido, hein, Sormani? Qual? Aquela boi, 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 boi do Piauí. Freguês, como é que era? Eu não sei. Como não? Você cantou fora do ar. Você tá louco? Vamos lá, Sormani. Não falei nada disso, não. Não, se eu tivesse cantado, eu falava, mas eu não falei. Vamos lá, então boi, 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 boi do Piauí, freguês em Itaquera, Pacaembu e Morumbi. Faz sentido, Facincani. O São Paulo é freguês do Corinthians, hein? São Paulo. Eu vou dizer negócio. O Sormani e Flavinho, que são mais velhos, eu não me lembro. O último grande tabu que eu lembro, que era, eu não lembro, mas eu li, que era vergonhoso, foi os 11 anos que o Corinthians não ganhava do Santos, né? Mas depois disso o Santos ficou acho que 8 anos sem ganhar do Corinthians, 8 anos. E nesses 11 anos a gente contava só o Campeonato Paulista. As coisas mudaram. O Corinthians ganhou acho que 2 partidas no Rio-São Paulo, uma coisa assim. Mas se você pegar aqui também, aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, também tem uma história. Mas o Vasco ganhou alguns jogos decisivos do Flamengo nesses anos todos. Decisivo não. Sim. Decisivo não. Ganhou jogo normal. Decisões de campeonato desde na Copa do Brasil eliminou o Flamengo em 2015. O Vasco? Em mata-mata. Sim. Não foi o contrário, o Flamengo? Não, o Vasco eliminou o Flamengo em 2015. Não, o tabu é de decisão. Agora, você pega um retrospecto aí, põe um retrospecto na tela aí, ô produção. É uma coisa impressionante que acontece com o São Paulo, com o Corinthians. O torcedor do São Paulo, olha isso, em mata-matas nesse século, foram 9, o Corinthians ganhou os 9. Os 9. Dá uma olhada. 2002, Rio-São Paulo, Corinthians campeão na final. Copa do Brasil, semifinal 2002, Corinthians eliminou o São Paulo. 2003, Corinthians campeão em cima do São Paulo. 2009, na semifinal, lá com o Ronaldo, o Corinthians eliminou o São Paulo. 2013, semifinal, Paulistão, o Corinthians eliminou o São Paulo. Recopa em 2013, o Corinthians ganhou. Semifinal do Paulistão 2017, o Corinthians eliminou. Semifinal 2018 eliminou. E 2019, numa final de campeonato, o Corinthians ganhou o São Paulo. É vexatório isso. 9, mas olha, é vexatório. Tem uma coisa. Aí não é mais rivalidade, é freguesia. Né? Isso aí vocês têm toda a razão, mas é engraçado o seguinte: no período que o São Paulo foi dominante no Brasil, eles não se enfrentaram. E naquele período tinha o tabu do Corinthians não ganhar do São Paulo. Então tem também uma certa lógica, né? O Corinthians também, que quando o São Paulo esteve bem, o Corinthians também não teve a chance de enfrentá-lo para quebrar esse tabu. Não, mas é um tabuzão, é claro que é um tabu. Não, você tem razão. Mas você está querendo justificar o que eu não entendi? Você pegar os números. O torcedor de São Paulo está revoltado. David, com razão, mas eu estou dizendo que nesses períodos que a gente colocou aí do tabu do Corinthians, o São Paulo também não tinha um time tão forte ou melhor que o próprio Corinthians. O Corinthians sempre nesses períodos teve times melhores que o São Paulo.
né? Então, deu a lógica. E quando o São Paulo teve um time melhor... Não teve a chance de pegar o Corinthians, né? Que foi o período 2006 do Corinthians. Mas não é só isso não, vai, Facincani. Quantas vezes o Corinthians com o time pior pegou o Palmeiras e conseguiu vencer? Claro. Esse negócio de ter só... Dá pra colocar o quadro de novo? Mas aí cada caso... Põe aí, produção. Mas aí, mano, cada caso é um caso. Eu tô especificamente falando de Corinthians e São Paulo. Mas é que tá, Facincani, em 9 mata-mata, cara. Pera um pouco, ó. Ó, o São Paulo no começo dos anos 2000, o São Paulo tinha um time forte. São Paulo foi campeão, tricampeão brasileiro em 2006, 7, 8, não é isso? 6, 7, 8. Então, se você pegar, a maioria desses jogos aí, dessas eliminações, vem de 2009 pra frente, que coincide com o período que o São Paulo não ganha nada de ninguém. Se você fizer esse mesmo quadro com os tabus do São Paulo em mata-matas contra o Palmeiras ou contra o Santos, talvez sejam menos jogos. Mas também não ganha, porque o São Paulo só tem sido eliminado por todo mundo nos últimos anos. É verdade. A gente, quantas vezes... Isso aí não é o maior exemplo do privilégio do Corinthians, não. Vocês lembram aquela semifinal de Campeonato Brasileiro no qual o Dida pega 2 pênaltis do Raí? Se o tivesse, lembra? Era uma semifinal de Campeonato Brasileiro, 99. Aquele lance lá, Flavinho, 2 pênaltis são lances cruciais dentro de um jogo, e ainda mais o Raí batendo, que é um cara que era carrasco do Corinthians. É típico, Facincani, de um time que contra o outro leva uma desvantagem mesmo. Esse tabu aí não se limita. Esse tabu aí não se limita a eliminações. Se você pegar jogos de campeonato e meio de tabela também, na maioria deles o Corinthians ganhou ou não perdeu. Então, que existe um trauma muito grande hoje do São Paulo, hoje, que já vem de alguns anos, contra o Corinthians, aquilo que o senhor Manes diz, né? O São Paulino vê um motoboy com a camisa do Corinthians na rua em São Paulo, começa a chorar. É curioso, viu, Bento? Porque não ganha. O tabu é impressionante, vocês têm razão pra tudo. O que eu tô dizendo que é curioso, que de 2004 a 2008, que foram os 5 anos que o São Paulo teve muita força, o time que chegou à semifinal da Libertadores, aquela remontada, da remontagem do elenco do Cuca, 2005, o ano campeão de tudo, etc e tal, o São Paulo não teve enfrentamento. Quando o Corinthians estava em crise, que foi o pós-MSI, 2006, caiu para a segunda divisão, 2008 na Série B. Houve menos confronto. E aí, 2009 voltaram a se enfrentar. Agora, ontem o Flavinho, eu acho que no segundo tempo, eu acho que se o São Paulo resolvesse jogar, poderia ter ganho do Corinthians. Mas é aquilo que a gente fala sempre. O São Paulo abdicou de jogar ontem. A covardia, ela cobra um preço. O São Paulo ontem, realmente, no segundo tempo, ele não quis jogar, quis levar o jogo para o segundo tempo, para os pênaltis. O que também não entendo, porque ir para os pênaltis contra o Cássio, eu acho que é uma desvantagem. É, claro né? que é. A chance de você perder. Mas minimizaria a derrota, Flavinho. Oi? Minimizaria. Não fui derrotado. Exato. E também... você tem aquela chance de poder levar para os pênaltis e numa dessa conseguir também. Eu não vou desvalorizar o título do Corinthians nunca. Eu acho que a gente tem... Eu não gosto dessa história de que o título paulista não vale nada, ou uma eliminação que um time consegue ontem teve festa não vale nada. Inteiro, né? Teve. Eu acho que a gente não tem o direito, né? Ninguém tem direito, como jornalista mesmo, como gente que procura analisar, falar sobre futebol, de dizer que um título X não vale nada, ou que uma eliminação aos 45 do segundo tempo não vale nada. Porque a alegria das pessoas é o que vale no futebol, na minha visão. Né? Você vê no estádio, em vários estádios ontem no Brasil inteiro, crianças chorando de alegria e tudo mais. Como é que você vai dizer que uma vitória, um título não vale 43 nada? É fantástico, em qualquer situação. A gente não tem o direito de minimizar a alegria dos outros. Né? Isso é uma coisa que acho que é a mais importante do futebol. Isso para mim é fato. A outra coisa que a gente analisa um pouco mais friamente é o jogo em si, o futebol. O Corinthians foi campeão com 16 gols marcados em 18 jogos. É uma média inferior a 1 gol por jogo. O próprio técnico do Corinthians, o Carille, falou que nos 3 títulos dele, em 2017 o time jogou muito bem, em 2018 ele disse que jogou um pouco menos, e esse ano... Ele falou mais ou menos. Ficou, 2018, né? 18. E que esse ano ficou devendo. Ficou devendo. Ficou mal. É melhor que o Corinthians tenha sido campeão do que o São Paulo, num certo sentido, porque corrige o que seria uma distorção desse regulamento que é muito absurdo. O São Paulo ter se classificado em 9º lugar e poderia ter sido campeão em cima do Corinthians. Agora, o futebol que essas duas equipes jogaram, né, nessas 2 partidas finais é muito ruim. É muito ruim. Para quem gosta do jogo, para quem gosta de falar do jogo em si, do esporte em si, é desalentador, cara.
o mau futebol que foi apresentado por esses dois times nessas duas partidas. Foram jogos muito ruins mesmo. Mas, ô Flavinho, tem um lance aí, lado que é o reconhecimento do Carille. E isso é extremamente importante e fundamental. Porque muitas vezes, quando você é campeão, você acaba encobrindo uma série de erros que aconteceram durante a campanha. Quando o Carille vem numa entrevista coletiva e reconhece que o time pode render mais e que o Corinthians aí falou, em 2017 jogamos muito, 2017 jogamos muito, 2018 nem tanto e esse ano menos ainda. Ele reconhece que de fato o time pode render mais. 2017 jogamos Nós temos essa sonora. Vocês querem ouvir agora? Sim. Melhor. Então, produção, põe agora. O Carille foi de uma ele é lúcido. Ele é lúcido. Ele é. Não, tô dizendo que ele não é. Tô dizendo Põe aí, produção. Já tem aí? Podemos colocar o Carille? Vamos lá. E a gente discute muito sobre isso, né? O peso de muitas vezes usar um jogador que nem o Ramiro, 250 jogos com a camisa do Grêmio, uma camisa que é pesada, nós sabemos, né? Nessas horas assim, sabe levar, sabe conduzir um jogo de decisão, né? Falando um pouquinho de mim e desses 3 títulos. 2017 a gente jogou muito, 2018 mais ou menos, esse ano pouco, sabendo que pode ser mais. Mas, por outro lado, são 23 jogadores que está trabalhando com essa comissão e espero que esse título assim também ganhe uma casca maior aí, para que a gente possa jogar melhor e convencer também, né? Mas muito feliz por esse momento. Não sei se eu sou bom técnico, mas eu sei que eu sou abençoado. Disso eu tenho certeza, né? As coisas que acontecem na minha vida, que tem acontecido até hoje em 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses como técnico, é algo que ainda tem momentos que eu não consigo entender. O Carille foi extremamente humilde. Sim. Falou. Agora, o Carille fala, eu posso não ser um bom treinador. Eu vou dizer um negócio pra você, as pessoas podem discutir o futebol, o estilo de jogo que ele tem ou não. Como o Mourinho, muitas vezes, foi questionado também, eu já não estou comparando, mas já cansei de ouvir muita gente questionar o Mourinho pra caramba, não sei o que e tal. Agora, gente, um treinador que em 2 anos e meio ganha um tricampeonato paulista, um campeonato brasileiro, o cara entra para a história do Corinthians, 80 anos, que um treinador não ganhava um tricampeonato. Quer dizer, até hoje o Carille nunca perdeu um campeonato paulista. Ele disputou 3, ganhou os 3. Sim. Você pega os números do Carille em clássicos, são surpreendentes. Repito, pode questionar o estilo, falar, não gosto do estilo que ele joga, ok. Agora, questionar que ele não é um treinador extremamente eficiente e vencedor, desculpa, não há como. Ele é bom treinador, ele é um profissional de excelente qualidade. O que a gente questiona é que, justamente por ele ser um cara novo, um cara antenado no futebol, um cara que você vê que tem ideias e uma filosofia bacana de você enxergar o esporte, esse cara não melhorar alguns quesitos, alguns conceitos, né? Só ficar na base defensiva hoje, eu acho pouco, eu acho pobre, pelo que ele pode apresentar e pelo potencial que ele tem. Mas levou o campeonato. Ganhou, bem já. Levou. Não vamos discutir, não vamos discutir só o resultado. O resultado, a taça é ótima, mas é suficiente para algo a mais daqui para frente? É suficiente para você, não só aqui dentro do Brasil, porque aqui dentro do Brasil a gente sabe que muita coisa é nivelada. Quando eu questiono o resultado, o que eu quero te falar é o seguinte. Mas quando eu falo, o Benja é resultadista, sim, o Benja é resultadista. Sim. O cara entrou para a história do Corinthians. Ele está na história do Corinthians. Tá lá, 17, 18, 19, sim. Daqui 30 anos, onde está discutindo, vai falar, nossa, mas aquele tricampeonato... A nossa ambição, pelo menos a minha, Benja, é de ver um time de futebol do Brasil romper mais fronteiras além do nosso território, em que a gente está nivelado por baixo, entendeu? Porque hoje, quando a gente anda pela América do Sul, a gente não tem mais qualquer tipo de soberania, muito pelo contrário. A gente enxerga equipes do Paraguai, do Uruguai,
da Argentina. Mas você conhece o Carille, Facincani? Você conhece o Carille? Em 2017 ele fez aquele time jogar bola, não fez? Um time que era tido como a quarta força. A gente não tá falando de um treinador emergente que caiu de paraquedas dentro do Corinthians. A gente tá falando do Carille. Não. O Carille, em 2017, ele recompôs o psicológico daquele grupo, ele trouxe os jogadores para próximo dele e fez o time jogar bola. Em 2018, não jogou tanto, mas conseguiu também vencer. Esse ano, por mais, Facincani, que o Corinthians não tenha jogado a bola que se espera, e que vocês criticaram tanto aqui, e até em determinados momentos aí com razão, mas ele próprio reconhece, ele sabe que o time pode dar mais e ele sabe que ele pode melhorar também. O que eu estou questionando é o seguinte, rápido então agora. Ele está te cortando demais. É uma falta de respeito com o Sormani, velho. O que nós estamos elogiando aqui no Brasil e achando que está tudo bom, títulos recentes do Corinthians, do Palmeiras e etc e tal, tem sido insuficiente para voos maiores. Mas por que toda vez que um time ganha... Vem cá. Vamos discutir Libertadores, essas coisas, depois eu concordo, ok. Só isso. Agora vem cá, é um estadual, ganhou. O Palmeiras era um brasileiro, ganhou. Também mas o quê? Ganhou. Mas se vai jogar no ano que vem, isso é história, gente. Quando o Grêmio ganha a Libertadores, todo mundo aqui reconheceu, todo mundo reverenciou o futebol do Grêmio e bateu palma. Não pro resultado. Quando o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado, a mesma coisa. Eu bati palma. A mesma coisa. Todo mundo foi... ninguém questionou o futebol do Palmeiras. Ninguém questionou. Todo mundo achou que o Palmeiras foi campeão legítimo, teve aquela arrancada, você teve aquele insight, falou, olha, vai ser campeão, etc e tal. O que nós estamos contestando agora é o Corinthians. Ele está sendo contestado. Porque o Flamengo, campeão aqui no Rio de Janeiro, ninguém está contestando. O Flamengo passou a jogar bem. De uns 4 jogos pra cá, o Flamengo passou a jogar bem. Agora, o que eu faço Mas é discrepante também o nível aí dos rivais, né? Não dá o Flamengo tá aqui, os outros estão aqui. Exatamente. Então, a gente... O Flamengo teve mais facilidade para ganhar o título do que o Corinthians. É verdade. A surpresa seria o Flamengo não ganhar. Sim, é muito grande. Em São Paulo não tinha essa diferença. Sim. Não tinha essa diferença. O que a gente tá querendo discutir, Benja, eu faço até tocou nesse assunto, é o seguinte. Para nós isso basta? Ser campeão assim, domesticamente, é bom? Vamos ficar felizes. Flavinho falou agora há pouco. O mais importante nessa história toda é que o torcedor é a felicidade do torcedor. Você falou, é verdade. Agora, quando a gente sai das nossas fronteiras e vai para outros lugares, a gente não tem se dado bem. Campeonato sub-20. O Brasil não se classificou para o Mundial pelo segundo ano seguido. O Campeonato Sub-17, idem. Libertadores, as últimas 5 ganhou uma. Ganhou uma Sul-Americana com o Atlético Paranaense, é verdade. Copa do Mundo, não ganha Copa do Mundo. Tomou 7 da Argentina, da Alemanha aqui e perdeu para a potente Bélgica. Não ganha Tudo bem, a Bélgica tem grandes jogadores. Não tem a melhor. Mas o Brasil cansou de pegar times com grandes jogadores e ganhou. E eliminou. Então, é isso que nós estamos discutindo. Foi legal o que aconteceu ontem em Itaquera? Foi. O torcedor ficou feliz. O torcedor soltou louco por Corinthians, tá feliz da vida, etc. E tal. Agora, isso basta internamente. O nosso campeonato de basquete, por exemplo, para quem torce, é legal. As cidades estão envolvidas, etc. Agora, quando sai daqui para jogar um torneio internacional, não adianta, não ganha. O Intercontinental sofre, perde pro Eurobasket, não dá. O nível do futebol que está sendo jogado no Brasil é baixo. Basicamente é isso. Não estamos discutindo realmente, não estamos discutindo o título do Corinthians, ou do Fortaleza, ou do Sport, ou do Avaí, ou do Cruzeiro, ou de quem mais foi campeão ou esse fim de semana. Mas deixa eu te perguntar, o nível do futebol brasileiro está ruim? Tá ruim. O nível do futebol europeu, que está muito superior ao nível do futebol da América Latina. As duas coisas. Eu não vejo na América Latina hoje. Eu não vejo Boca jogando esse futebol tão lindo. Não vejo o River Plate jogando esse futebol tão lindo. Não vejo o Peñarol. Não vejo o Colo. Eu não vejo ninguém. A potência, a maior. Joga melhor o quê? A maior potência futebolística. Eu não vejo nada. A maior potência futebolística da América do Sul é o Brasil. O Brasil tem condições, teria de jogar o futebol melhor, naturalmente, do que esses países, né? Mas também não joga. O Sormani acabou de mencionar, nas últimas 5 Libertadores o Brasil ganhou uma. E só foi a uma final. Só foi a essa final. Com esses times, alguns clubes muito ricos aqui no Brasil, que a gente às vezes talvez até exagere na qualidade, né? Não, o Palmeiras poderia jogar em qualquer liga do mundo, não. O Flamengo, não sei o quê, também não. Conversa. Porque se a gente assiste os jogos que acontecem, que são disputados na Europa, mesmo jogos entre times intermediários,
né? A gente vê um esporte muito mais bem Mas, jogado. ô Flavinho, para e pensa, vê um ó. jogo muito mais bem jogado. Quem é o melhor time do futebol brasileiro hoje, não é o Cruzeiro? O Cruzeiro suou sangue pra ganhar do Atlético Mineiro, É o que nós cara. estamos falando. Suou O sangue. futebol brasileiro é ruim. Mas eu não é mal acho jogado. ruim, cara. Eu não acho ruim. Com o Eu acho que elenco que esses não, mas times têm, ô Sormani, eles tinham que eu acho que o passear brasileiro ele é nos muito campeonatos. Ô Sormani, eu vejo, por exemplo, o campeonato acontece. argentino, o campeonato uruguaio, eu não tô falando da Libertadores porque é um campeonato à parte, mas se você pega o campeonato argentino mesmo e toma como base, eles contra eles, cara, não é tão discrepante assim o nível técnico comparado com o E futebol mesmo brasileiro. assim o Brasil perde desse Não, mas aí é um outro negócio, Flavinho, porque aí já entra a parte psicológica. O brasileiro sempre pipocou pra Argentina e Uruguai. Isso daí é padrão fato. aí, mano. Isso daí é São fato. 5 campeonatos. Por mais que os brasileiros tenham vencido bastante Libertadores nos últimos tempos. O Santos recentemente ganhou uma final de Libertadores em cima do Uruguai, que é o Penharol. Sim. Corinthians ganhou uma Mas eu tô Libertadores falando em cima do historicamente, Boca Benja. Juniors, que é Eu tô falando argentino. Mas, ô Benja, eu tô falando historicamente. o Atlético Brasileiros ganhou no pipocam seguinte, pra Toninho, argentinos e uruguaios. Basta o cara falar um buenas noites lá, o cara se borra inteiro, mas é fato. mas aí- Eu não acho que é mais assim, não. É sim. Eu não Mas acho. eu acho que o brasileiro, Flavinho, ele é muito crítico com relação à visão que ele tem do nosso futebol. Ah, mas sempre o exemplo, o Brasil e a Alemanha do 7-1. Não, ah, você é tem por isso vários que- exemplos aqui. Não, mas é que tá, Sormani. Por Você tem exemplo, Brasil e Alemanha. Você falou de categoria você tem de Brasil base. e Bélgica, Ô, categoria Sormani, de base. O Sormani, Brasil categoria de passeava, base. nem Categoria sequer de base. classifica. O Brasil ele foi pentacampeão do mundo antes mesmo de ganhar uma medalha olímpica. Então esse negócio, o Brasil ele foi pentacampeão mundial antes mesmo de ter uma medalha olímpica. Então categoria de base eu não vou levar em consideração para falar a respeito do futebol brasileiro. Por exemplo, Não, perder mas pra a medalha Bélgica na olímpica Copa do não era Mundo. da base. Ué, mas Medalha é até 23 sub-23, anos. Sormani. Não, Mas não. é sub-23. O Brasil tinha, acho que 5 títulos sub-20 e a Argentina também. Isso. E passou a não ganha mais. Mas vocês que falam a Não ganha respeito mais. de arrogância, senhor, mas vocês falam, mas o brasileiro muitas vezes ele é arrogante, etc e tal. Cara, essa eliminação do Brasil pra Bélgica, por mais que o brasileiro fique bravo, perdeu pra Bélgica, etc e tal, o Brasil ele fez uma partida, principalmente no segundo tempo, até com possibilidade de poder O Courtois empatar fez uma o jogo. defesa absurda. Mas nós estamos E desviando numa dessa demais o vai virar. assunto. Eu não coloco Olha isso aqui. no balaio do 7-1. Deixa eu fazer uma pergunta. Só mais uma coisinha. Eu acho que isso passa pelos nossos treinadores. Eu também. Aí eu concordo. Aí eu concordo. É que nós Passa pelos temos- dirigentes também. Também. Ontem 3 Também. perderam emprego no vestiário. Exatamente. concordo. O Lisca doido, o Valentim e o Barbieri. E você acha que o Lisca doido, o Valentim, o Barbieri estão preocupados? Não. Porque eles sabem que no máximo até o final da semana eles vão estar empregados. É a dança das cadeiras. Olha, eles não perdem emprego nunca. Olha Eles estão aqui. sempre trabalhando. Então, por culpa e por deles. isso que eu acho, por isso que eu já disse isso aqui. Outro dia no programa, o Facingani concordou comigo também. E o Flavinho me Assim, ele parece sempre concorda com você. Seria Baba muito ovo. saudável para o futebol brasileiro, para o desenvolvimento dos nossos treinadores, que a gente tivesse uns 5, 6 técnicos de fora que trabalham aqui dentro. Ganhando. Bom, Porque ele, olha aqui, o inevitavelmente, Fora vai Leco, começar a ganhar. o Fora Leco, não, nós vamos entrar num papo de novo, numa discussão que não tem fim, Mas essa porque eu não discussão é a vejo, discussão hoje. eu não consigo ver, vocês falam desses treinadores estrangeiros, se fosse, não, se fosse trazer para o Brasil o Guardiola, o Mourinho, o Jürgen Klopp, o Pochettino, Todo mundo começou mas não, embaixo. você também, mas Todo vai mundo trazer esses começou treinadores embaixo. de time meia boca na Argentina que ganha 2 jogos, eu discordo. Só Todo você não mundo vê discorda. qualidade no São Paulo. Não, eu não Todo falei- mundo peraí, vê. peraí, eu não Pô, falei- Nós temos um técnico aqui no Brasil, Eu não- pra mim o São Paulo é o melhor Peraí. técnico trabalhando no futebol Eu não brasileiro. O São Paulo é um nível, por exemplo, o Gareca é Peraí, outro. peraí. O Gareca Era não outro. acrescentou Peraí, nada. eu não falei que eu não Os vejo. bom. Pera só um São Paulo é minuto, bom. eu não falei. era bom. Eu não falei que eu Ele era não vejo. bom, Osório era bom. Eu não falei que eu não vejo qualidades no São Paulo. Não, eu sei que você O vê. que eu não vejo É o que a gente vê. eu não consigo ver. E o Santos joga um futebol lindo, espetacular. Eu não vejo. Mas o São Paulo inovou no futebol brasileiro. Não vejo. O que é bom treinador é. Ponto. Não... Faz uma coisa diferente, sim. O fora. Inovar não o inovou, quê? mas que ele é agressivo, ele O é. quê? Ele não é um cara que não dorme no resultado. Ele vai pra cima o jogo inteiro, a defesa do Santos praticamente joga quase que na linha do meio-campo. É um time que pressiona o adversário, que faz triangulações, que busca outro tipo de jogo. O Santos não tem qualidade individual. Exatamente. Esbarra. Qualidade individual. O Corinthians, Aí você vai fazer com que Corinthians, quando era quarta força, não tinha qualidade individual. Tinha, Como não foi chamado de quarta força? tinha. Peraí, Tinha. não foi chamado de quarta força? Veja, por que ele Se é foi chamado de quarta força? Porque não tinha qualidade individual. Não tinha é qualidade. isso. Você, entre os tops, você é o mais é o menos potente. Isso não significa que você é acabado ruim. de ser vice-campeão brasileiro. Não, Copa do Brasil. O Santos tinha acabado de ser vice-campeão na Copa do Brasil. Palmeiras campeão na Copa do Brasil. Comprando tudo. O São Paulo contratando Prato, fazendo um baita tenente. Qual a conclusão que eu cheguei, por exemplo? Corinthians no momento de no momento austeridade. era dos 4, era o inferior. Mas não significava que ele era ruim. Aí mostrou o Fábio Carille, que é um baita de um treinador, que conseguiu fazer um time jogar bola. Quer ver? O São Paulo. E o mérito do Carille? Olha aqui, ó.
Cleison estava praticamente acertado com o Atlético Mineiro. O Carille chegou e falou, não quero que ele vá. Não, mas ele tem mérito pra caramba. Ele tá tirando o mérito dele. Eu não tô tirando o mérito do Carille. Ninguém tá tirando. Eu só estou dizendo que ele pode jogar no futebol. E ele pode também tá discutindo com ter você. uma outra proposta de jogo. Só um negocinho. Deixa eu ler aqui. No sábado, Só isso. a gente mostrou aqui Offenheim e Schalke. Sim. Em Gelsenkirchen foi o jogo, casa do Schalke. O Offenheim abriu 2-0. 2-0. Aí no começo do segundo tempo, o Schalke fez 2-1. E começou, e o Offenheim jogando com 3 zagueiros. E começou a ir pra cima. O que fez o técnico do Offenheim? Tirou um zagueiro e botou um atacante. Você vai me atacar? Eu também vou te atacar. Você não vai atacar com essa tranquilidade, você não tá atacando, não. Aqui no Brasil, quando um time faz um resultado, o cara enche de volante o time. O Carille terminou o jogo. O Carille meteu 2 centroavantes domingo. E o que aconteceu? Ótimo. Então, Ótimo. ganhou. Pronto. Ótimo. Então ganhou. Perfeito. Então não tem diferença nenhuma do que o técnico do Offenheim fez. Não é isso, Benja. Não, olha aqui. Você tá falando de um jogo, você tá falando do campeonato. Eu tô te falando gente, eu tô falando. Gente, eu não tô discutindo o campeonato alemão, eu não tô comparando nada. Eu tô discutindo o que acontece aqui. O que acontece aqui. Ele fez uma O que acontece aqui. Vocês adoram falar em números. Então vamos falar em números. Quem é o treinador que mais ganha clássico? Carille. É o Sampaoli? Não, Carille. É o Carille. Ninguém tá tirando o mérito dele. Não falei que tá tirando o mérito, eu tô falando só. Eu tô falando só o seguinte. Escuta. Que eu não vejo o Santos, São Paulo esse perdeu espetáculo todo. O Carille também perdeu um só. O Carille perdeu um, o São Paulo perdeu um. Quem tem retrospecto melhor em Não, clássico? pera um pouquinho. A gente tá acabando de falar Se isso. o Carille toma de 4 do Botafogo do Ituano lá, meu Deus do céu. O Benja, Ou não é? Sim, óbvio. O Carille perdeu um clássico pro Santos. O Santos perdeu um clássico pro Corinthians. O Santos ganhou o resto também. Mas o retrospecto é maior do Carille. Os números, sim. claro, Mas ele só tá muito pegar. mais tempo aqui. Não. Você pegar os clássicos de 2019. Benja. 2019 os números são maiores, melhores. Venceu São Paulo, Corinthians e empatou com... empatou com o Palmeiras, com o próprio Corinthians. Ele fez 5 clássicos. O Carille venceu o Santos, venceu o São Paulo e venceu o Palmeiras. Venceu o São Paulo 2 vezes, porque ele chegou na final, teve mais jogo, teve 2 jogos a mais em relação ao clássico. Eu acho que o desempenho do São Paulo nos clássicos não é inferior ao do Carille, não. Não é, não. Se o Corinthians é eliminado quarta-feira pela Chapecoense, nossa, cara, o São Paulo foi eliminado no Pacaembu pelo River do Uruguai, gente. O regulamento, dane-se. Jogou mal e mostramos que do outro lado também. Eu só tô questionando. Um time humilde que vai. A única coisa que eu falo é o seguinte: eu não tô falando que o São Paulo é ruim. Só não acho que o Sampaoli é essa maravilha toda que desenha, só isso. Mas eu acho que a diferença não acho que ele é ruim. Benja, eu também prefiro o E Carille. não gostaria que ele fosse embora, não, do futebol brasileiro. Se amanhã ele sair do Santos, for dirigir Palmeiras, Vasco, Grêmio, vai ser muito legal. Mas, Benja, eu acho que vale também aí a menção com relação aos elencos, porque eu também concordo contigo. O Carille é um cara iluminado, é um cara que tem um retrospecto fantástico em clássicos, mas, por exemplo, a gente tem que pontuar também que o elenco que o Corinthians tem à disposição é muito mais forte do que o elenco do Santos. Pelo amor de Deus, o Corinthians tem 3 centroavantes. É muito bom. O Santos não tem nenhum. No começo do ano foi que. No começo do ano, quando o Corinthians contratou os 3 são bons. Quando o Corinthians contratou 3 centroavantes, foi questionado. Pô, mas precisa o Wagner Love? Não. Sim. Não precisava, era do Bozelli. Aí eu peguei. Não precisa. Mas precisa do Bozelli? Não, hoje não, mas contrataram o Bozelli antes. Mostrou que precisa, porque mostrou que precisa. Ontem era um time que se planejou contra um que foi chegando ali aos trancos e barrancos. O resultado foi: São Paulo entrou em campo, não tinha um centroavante. Corinthians tinha 3. Exatamente. Não, a montagem de elenco. Montagem de elenco é planejamento. Então, o Corinthians teve, o São Paulo não. Mas o elenco do Corinthians hoje é mais fraco do que era em 2017. Enquanto o Corinthians contratou 3 centroavantes, o São Paulo em 4 meses teve 3 treinadores. Eu fui um cara que eu defendi a contratação do Love. Então os caras questionam assim: o futebol do Corinthians é feio. Você vê, por exemplo... O futebol do Corinthians é feio, mas o Corinthians planejou. Como é que o Corinthians fez esse jogo? Com o gol do Wagner Love. Onde é que estava jogando o Wagner Love? Centroavante. Óbvio. Aí o técnico do Corinthians não vê isso. E que passe do Sornoso, hein? Olha aqui. Como é que ele tira o Wagner Love, que é o jogador mais letal do time do Corinthians, da área? Olha, vai jogar correndo atrás lateral. O técnico é o Wagner Love. Foi o que eu falei pro Carille aquela vez que ele entrou no ar. Exatamente, você falou isso pra ele aqui. E aí o Facincani falou que eu era maluco. O Foraleco, porque agora volta, né? Agora eles voltaram. Agora voltou. Nunca deixaram de desistir. Não, realmente. Naquele treino aberto do São Paulo no Morumbi, Benja, eles já tinham feito crítica. Essas 2 semanas aqui eu não parei de ler Twitter aí, torcedor pedindo Foraleco, Fora Raí, boi do Piauí, era uma enxurrada. Realmente, é eu que não quis ler. Boi do Piauí. Agora voltou. Freguês em Itaquera, tá aqui o Foraleco, o Johnny Fernandes.
Ô, Flavinho, o Cuca entregou o jogo pro Corinthians, improvisando o Reinaldo de ponta, colocando William Farias e Jusilei sem jogar em 2 meses, Hernanes de centroavante. Era tão simples fazer o óbvio, mas parece que o treinador tem fetiche em querer inventar. Eu não vejo mal em inventar. Depende da invenção, né? Desde que você trabalhe. Claro, o Jamota, por exemplo, lá no Santos, é uma invenção, se a gente olhar onde ele está jogando e virou artilheiro do time. E foi artilheiro do Campeonato Paulista. Artilheiro do Campeonato Paulista. 7 gols. Então, é uma invenção que deu certo. Eu acho que quando o Cuca entra com o Jusilei, ele dá uma demonstração muito clara do que pretendia no jogo de ontem. É um jogador que só dá